Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre verbos, tempos verbais, certo? Acompanhe aqui comigo. Pergunta para você. Você sabe o que é o tempo verbal, né? Ou qual é o tempo verbal, né, que predomina em uma notícia? Você sabe? Bom, a notícia ela fala sobre coisas ou que já aconteceram ou que estão para acontecer. Mas vamos supor que eu vou noticiar algo, né? Então, a maioria das vezes eu vejo o quê? A presença do verbo no tempo pretérito, né? Porque são fatos que já aconteceram, né? Ou que aconteceram no dia anterior ou no dia de hoje e estão sendo noticiados ali num determinado momento, né? Por um veículo de imprensa, seja na TV, no rádio, nos jornais, ou seja ainda por meio da internet, né? Nos portais de notícias, certo? Vamos lá. Na notícia nós percebemos, né, que a escolha do tempo verbal ocorre na maioria das vezes no pretérito, né? E reforça então que reforça acontecimentos recentes e o uso da terceira pessoa do discurso acaba conferindo objetividade, né, e maior precisão ao relato da informação. Então esse pretérito, né, geralmente o pretérito perfeito que é utilizado, ele é muito importante, né, nesse relato, que eu percebo que o fato ocorreu, né, já foi terminado, né, em certo momento, né, ou está numa etapa que eu posso noticiar. Por exemplo, ocorreu um acidente de trânsito, né? Quantos veículos estão envolvidos? Quantas pessoas feridas? Né? Temos algum óbito, infelizmente, ou não, né? Todas essas informações são checadas. Claro que isso pode mudar, né, de acordo, né? Uma pessoa acaba indo para o hospital, tal, acaba às vezes não sobrevivendo, né? Isso depois de já haver essa notícia sido divulgada, né? Então aí precisa ser atualizada no caso dos sites. E no caso dos jornais, daí não, né? O jornal, geralmente ele fala sobre coisas que aconteceram no dia anterior, né? Porque não é possível tratar ali de fatos que aconteceram no mesmo dia, porque precisa imprimir logo pela madrugada. Geralmente de madrugada eles fazem a impressão e aí enviam para as bancas, né? Para os locais de venda, certo? Bom, os verbos, então, eles estão agrupados em 3 conjugações. Isso é muito fácil, né? Lembrem lá, então, na ordem, final ar, primeira conjugação verbal, final er, segunda conjugação verbal, final ir, terceira conjugação verbal. Então, acompanhe lá. Na primeira conjugação verbal, que termina em ar, nós temos como exemplo verbos lá, nadar, plantar, estar, remar e assim por diante. Tá? Na segunda conjugação, que termina em er, nós temos lá os exemplos do verbo beber, comer, ler, correr, escrever e tantos outros, né? E na terceira conjugação verbal, em que os verbos terminam em ir, né? Então, sair, cair, divertir, dormir, dirigir, né? E são conjugados também nas pessoas do discurso, né? Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles. Só observem que nós temos 3 pessoas do discurso no singular e 3 pessoas do discurso no plural. Sempre primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então não tem como errar. E observe essa tabela, então, da conjugação do verbo recolher. Olha lá. Então temos aqui o singular e as pessoas do discurso e os tempos, presente e pretérito, né, que está indicando o passado no caso. Então, observe lá, eu recolho, eu recolhi. Então, essa mudança, né, do presente e do pretérito. Veja que há uma alteração no final do verbo, né? Então, termina com o, termina com i, né? Então, essa modificação ocorre. Tu recolhes, tu recolheste. Você recolhe, você recolheu. Ele ou ela recolhe, né? Ele ou ela recolheu. E quanto ao plural, nós temos também aqui, né, as pessoas do discurso e o presente, né, e o pretérito. Nós recolhemos, né, nós recolhemos. Vós recolheis, vós recolhestes. Vocês recolhem, vocês recolheram. Eles ou elas recolhem, eles ou elas recolheram, certo? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre verbos, tempos verbais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.